Então, minhas irmãs, meus irmãos do Grupo Espírita André Luiz, uma boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para colaborar com algumas reflexões e acerca de um tema que eu diria que é o tema central da nossa vida. Pelo menos, embora nem sempre nos demos conta, mas é o tema central da nossa vida, que é o amor. E uma ordenação de Jesus, que é amarmos ao próximo como a si mesmo, mas da maneira como Jesus amou. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a novidade do mandamento é amar como Jesus amou. Então, não é fácil, é um desafio, mas é um tema que nós vamos trazer algumas reflexões. A própria ciência hoje comprova a importância do amor nas nossas vidas. O poeta inglês John Donne estava gravemente doente quando escreveu, em 1624, os seus mais famosos versos. Disse ele: nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Séculos depois, um levantamento da Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, deu validade científica a esse texto do poeta. Segundo os pesquisadores, optar por uma vida sem interação social faz mal à saúde. A solidão provoca efeitos mais devastadores, creiam, do que o alcoolismo, a obesidade ou o sedentarismo. A psicóloga Juliane Holt capitaneou um grupo que comparou estudos realizados no período de 1982 a 2006, a mais de 308 mil pessoas. Submetidas à análise, foram acompanhadas, em média, por 7 anos e meio. E veja o que aconteceu. Todas deram informações detalhadas sobre suas interações sociais. Conclusão: aquelas que contavam com relacionamentos bem constituídos usufruíam de um risco 50% menor de adoecer. A força das relações sociais era medida de diversas formas. O número de amigos íntimos, o trato com a família, o engajamento em organizações comunitárias. Não ter uma rede social é um fator de risco tão importante como fumar ou ser sedentário. A amizade e o amor de família podem ter um impacto positivo maior que tomar remédios contra a pressão alta. E ela foi mais longe, a ciência. Alguém que está de bem com a vida pode sofrer do coração? Foi feita a pergunta. Não, a não ser por uma anomalia genética. Então, gente, a regra é amar. E para amar, nós temos que nos misturarmos, falando popularmente. Não basta estar junto, é preciso misturar-se. É isso. Utilizando uma linguagem popular,
Aí está o segredo da felicidade que procuramos longe e equivocadamente, e ela está perto, junto de nós, como disse o poeta. Enfatiza o cardiologista Carlos Scher, diretor do Hospital de Laranjeiras. Ame bastante, não tenha medo de amar. E o amor é o alimento da alma, já disse André Luiz. A vida na Terra se equilibra no amor. E André Luiz, no livro Nosso Lar, considerou: pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através da sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. E ele completa: essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por eles, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Palavras de André Luiz. E no livro Nosso Lar, no capítulo 18, a senhora Laura, falando a André Luiz, considerou: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. A alma em si se nutre do amor. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Nesta universidade da alma, cuja matéria principal é o amor, devemos amar a quem? A quem está ao nosso lado, primordialmente. Ou seja, marido, mulher, filhos, parentes, irmãos, no nosso ambiente de trabalho, no convívio social e no templo religioso. Então, aí está o desafio, que muita gente não se dá conta. Todos desejam a felicidade, é natural, é claro. E a maioria expressiva coloca a felicidade na união do casamento. Paulo, em anotações ao Efésios, disse: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Cabe ao mais maduro, e aí nós vamos aprofundando o tema, cabe ao mais maduro espiritualmente, falando, levar a barra do casamento a bom termo, tanto o homem quanto a mulher. Um companheiro espírita são pequeninas coisas que, às vezes, nós esquecemos de compartilhar, de exemplificar, mas que fazem parte da excelência do amor. Pequeninos gestos no nosso dia a dia, portas adentro do lar. Um companheiro espírita, a mulher nordestina, encantou-se com o sal refinado do sul e passou a adicionar bastante sal na comida do marido. Ele, espírita, o amigo perguntou: e você não reclamava? Olha só, o amor praticado. Não. Tadinha, disse ele, respondeu ele ao amigo como se fosse mineiro. Desconhecia que muito sal não é bom para a saúde. Eu botava banana, bastante banana, para anular o gosto do sal e ficar interessante. E vejam, e não teve problemas de pressão.
porque o amor é remédio, é saúde, queiramos aceitar ou não. Eu dou um conselho agora às solteironas ou os solteirões. Case com alguém que goste de conversar. Já pensaram numa velhice, 2 mudos dentro de casa? Não vai dar certo. Na Alemanha, pesquisa realizada, casados há 5 anos conversavam 15 minutos por dia. Há 10 anos, dialogavam 10 minutos por dia. E casais com 20 anos ou mais simplesmente não conversavam. Eu falei conversar, trocar ideias e não manter, alimentar aquela batalha, aquela guerra de opiniões. Outro dia, disse o marido com a maior naturalidade para a mulher: você é uma desajeitada, nunca passará minhas camisas como minha mãe fazia. Precisava falar isso? Isso vai somar? Não vai somar. Tem muitas irmãs nossas. Eu conheci uma irmã que ela era escrava da limpeza. Ela passava, naquela época, a enceradeira na sala, às vezes 2 vezes por dia. Então, ela recomendava, mandava que filhos, marido, tinha uma fileira de chinelos do lado de lá fora na varanda, para que eles tirassem os sapatos e colocassem os chinelos para entrar na sala. Meu Deus do céu, um martírio, um martírio. Quem é que vai suportar isso 365 dias por ano? É muito difícil. Então, as mulheres se matam muitas vezes para manter a casa e enfeitar a casa, esquecendo que o que vale mesmo é o amor, enfim, é o carinho, que é o segredo maior das criaturas, do amai-vos. Uma vez um amigo nosso, médium, entrou em casa e ele estava atrasado para a reunião mediúnica quando ouviu as recomendações severas da mulher. Você tira os sapatos que você veio com eles sujos da rua, que está chovendo, você não coloca a pasta no chão, que eu encerei hoje a casa, você não coloca o paletó na cadeira da sala, porque ali não é lugar do paletó, enfim, várias recomendações, e ele, brincando, me disse: olha, Gilberto, eu não sabia se colocava as mãos no chão e os pés para cima para atender aos reclamos da minha mulher. E ele chegou no quarto, apressado, para mudar de roupa e ir para a reunião mediúnica, quando ele esbarrou, devido à sua pressa, com a canela na quina da cama. E ela olhou e disse: mas você não tem jeito mesmo. É a 3ª vez essa semana que você esbarra na cama e você é um desajeitado. Meu Deus do céu, em vez de passar a mão, o carinho para ajudar, o ser solidário na sua dor, ela simplesmente colocou espinhos, piorou a situação. Tudo é a maneira como a gente fala, é a presteza em falar as boas coisas e calar as coisas que não somam. O marido estava junto com a esposa e disse para o médico: doutor, a vida acabou para mim. Eu perdi o encanto, a motivação. E o médico pensou que estava diante de um problema muito sério. O que aconteceu? Depois da morte do meu cachorro e da minha tia, a minha vida acabou. Só que ele estava falando isso para a sua mulher,
que estava ao lado dele no consultório médico e ela não sabia onde colocava a cara de tanto desapontamento diante da palavra do marido. Uma das técnicas, e eu diria de uma das virtudes que nós nem sempre utilizamos, mas que faz parte do amai-vos, é o sorriso. O sorriso tem uma importância muito grande na nossa vida, na vida do relacionamento. Vocês já repararam, a pessoa pode estar taciturna, pode estar com um problema sério, mas se ela abrir um sorriso, ela fica mais simpática, ela fica mais bonita. Concordam? Ela fica mais bonita. Então, o sorriso, como disse o poeta, ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Então, experimente sorrir sempre e veja a diferença. Se o dinheiro está curto, disse o filósofo, sorria. O sorriso atrai prosperidade. Se está havendo conflitos, sorria. O sorriso dissolve as energias pesadas. Se a idade preocupa, sorria. O sorriso emite a luz da jovialidade. Se a solidão aparecer, sorria. O sorriso conquista boas companhias. É o amor. Se você está sem nenhum amor, sorria. O sorriso nos torna mais atraentes e há momentos na vida que realmente a gente concorda e entende que não dá para sorrir. Nesses momentos, sorria interiormente para Deus. Ele há de retribuir o seu sorriso. Reclamação é pecado? Porque tem pessoas que só sabem reclamar na vida. Elas reclamam do tempo, se está ameaçando chuva. Se chove, elas reclamam. Se está sol, elas reclamam que está muito sol. Enfim, reclamam de tudo, porque é um hábito, é um vício. Não se dão conta de olhar tanta coisa bonita aos nossos olhos. Tudo é uma maneira, é uma visão, é um olhar. Uma senhora tomava o mesmo ônibus todo dia, na mesma hora, tomava aquele mesmo ônibus. E um cavalheiro também tomava aquele ônibus. E ele observou que ela tirava de uma saca algumas sementes e jogava pela janela do ônibus na margem da estrada, do caminho. Todos os dias ela fazia isso. Até que ele não se conteve um dia e se dirigiu a ela. A senhora me perdoe, me desculpe, mas eu estou vendo que esse seu trabalho é um trabalho inútil. Que a senhora está fazendo, jogando fora essas sementes. Ela sorriu e respondeu, olha, engano seu. Porque quem sabe se o amor do Pai, se a sabedoria divina, através da chuva, não vai enriquecer o solo vai acolher essas sementes e ali vão nascer flores. O homem meneou a cabeça negativamente, sorriu e não respondeu. Passado um tempo, ele não mais encontrou aquela senhora no ônibus. Depois, indagando do motorista, soube que a senhora tinha morrido. Ele foi para outro estado, a serviço profissional, e retornou tempos depois. E tomando o mesmo ônibus, no mesmo horário, ele observou
a riqueza das flores que estavam na margem do caminho. E lembrou-se e pediu desculpas, pediu perdão àquele espírito generoso e bondoso que tinha o seu coração pleno de amor, que jogava aquelas sementes para enriquecer, para embelezar o local. Você já imaginou se todos nós fizéssemos isso? Seria o amor materializado. E a vida seria muito mais amena e muito mais alegre para muita gente. Não custa nada também, dentro da técnica do amai-vos, incentivar a técnica do incentivo, eliminando a técnica da crítica, utilizar a técnica do incentivo. Não custa nada dar os parabéns à mulher na sua rotina doméstica, que não é fácil. Quem faz isso sabe. A rotina que é todos os dias fazer sempre a mesma coisa não é muito fácil. Porque todos nós gostamos de receber o pagamento na hora. Vocês já observaram? Todos nós, quando fazemos algum gesto de bondade, haja vista, quando alguém não reconhece, qual é, via de regra, a nossa exclamação? Puxa vida, eu fiz um favor ao fulano e ele nem me agradeceu. É o pagamento que a gente quer. Então, a mulher, muito dedicada ao lar, fez um bolo caprichado, colocou aquelas frutinhas vermelhas, caras, enfeitando o bolo. Era um dia de verão, estava quente, ela ficou junto ao forno, suando, e fez o bolo. Na hora do lanche vespertino, colocou o bolo na mesa, tirou o primeiro pedaço e colocou no prato do marido. E ficou esperando o pagamento, que o marido esqueceu de pagar. E ela ficou rodeando a mesa, esperando o pagamento. Como ele não pagou, que era reconhecer e agradecer pela qualidade do bolo, ela perguntou: você não vai dizer nada? E ele disse: o quê? Dizer o quê? Sobre o bolo. Ah, o bolo está com pouco açúcar. Meu Deus do céu, precisava dizer isso? Então é isso que acontece. E essas coisas pequeninas, gente, essas críticas contumazes, esses reclamos diários, o que faz com o nosso amor? O amor fenece, o amor apaga. O amor apaga. Para ter uma ideia, o rapaz e a irmã, a mãe estava doente no hospital e ele foi visitá-la. O pai já tinha morrido. Aliás, o pai estava na casa ainda, morando com eles. O casal de filhos e a mulher no hospital. O filho foi visitá-la. Ela então pediu a ele: meu filho, fala umas palavras de amor para mim, que em 40 anos de casado, o seu pai nunca me falou. Nunca me chamou de querida. Nunca me chamou de meu amor. Fala umas palavras de amor que eu quero escutar. E ele falou, derramou-se em palavras de amor. Minha mãe querida, eu te amo.
mais do que tudo no mundo. E ela foi suspirando, suspirando, sorriu e desencarnou. E ele, então, voltando para casa, ele ficou muito inquieto e tomou-se de um ressentimento, de uma mágoa contra o pai, em razão daquele acontecimento que ele não sabia, e que tomou conhecimento ali, e resolveu, intempestivo que era, expulsar o pai de casa. E o pai foi expulso de casa. E ele ficou alguns anos sem saber do pai. Até que recebeu um telefonema de um outro estado, uma enfermeira dizendo que o seu pai estava ali com uma doença grave e gostaria de ver os filhos, para pedir perdão. E ele não chegou a tempo de falar com o pai. O pai desencarnara antes. Então ele criou e alimentou um remorso pela sua atitude. E com isso, ele criou uma obesidade em razão desse distúrbio emocional. Vejam como a falta do amor, como a mágoa, como o ressentimento marcam, maltratam o nosso corpo. E ele, então, pedia perdão todas as noites, que o pai o perdoasse. Tornou-se espírita. E aí reconheceu a sua falha. Até que numa noite ele viu sua mãe envolvida numa luz, sorrindo, de mão dadas com seu pai desencarnado, levar o seu pai para pedir perdão a ele. E os dois choravam convulsivamente, o filho encarnado e o pai desencarnado. Então ele falou para o médico: doutor, eu agora não preciso mais de remédios, porque eu vou combater simplesmente emocionalmente, equilibrando a minha emoção, eu vou combater essa obesidade. A maior doença hoje, disse o especialista, não é a lepra na época ou a tuberculose. É antes o sentimento de não ser desejado. Angelina Jolie, naquela atriz famosa americana, na África, numa tribo que ela visitava sempre para fazer a caridade, um garoto de 12 anos tremia sem parar, acorrentado numa cerca. Ela se aproximou e soube que ele estava assim porque viu os criminosos assassinarem a própria família. Então ele estava assim. Ele simplesmente abraçou o menino, o garoto, abraçou e ficou abraçando, e o garoto correspondeu abraçando, e ele foi parando de tremer e parou de tremer. Olha a energia do amor funcionando como remédio. Leon Denis, falando sobre o amor, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele assinala que todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. Isso porque Deus é amor. E para o amor fomos criados. E, acima de tudo, está o amor. Falamos do amor pleno, que ama os próprios inimigos, como recomendou Jesus. No Evangelho, no capítulo 12, item 3,
Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. É a culminância do amor, como está nas anotações de Lucas. Em nome do amor, tomamos decisões, via de regra, trocamos o amor pela dor. Em nome do amor, há quem abandone o santuário doméstico, relegando os vínculos da sua redenção a temporário esquecimento. Em nome do amor, há quem se confia a tragédias passionais, investindo contra o objeto da própria devoção afetiva através da delinquência e da morte. Em nome do amor, há quem provoque separação e desespero, portas adentro do lar, convertendo o inferno de lágrimas a 4 paredes. Em nome do amor, há quem menospreze o próprio corpo, arrojando-se a despenhadeiros de remorso e sofrimento pelo desvão do suicídio. Disse Santo Agostinho: ledes todas as escrituras sagradas, ponderai todos os preceitos, conselhos e documentos divinos, e nenhum achareis nem mais admirável, nem mais dificultoso que mandar Deus a um homem de carne e sangue que ame a seus inimigos. Os gentios o consideravam não somente difícil, como impossível. Se já é difícil entre os homens se acham tão poucos que amem verdadeiramente os seus amigos, quão dificultoso e repugnante coisa será à natureza humana chegar a amar os próprios inimigos. E caminhando para o final dessas mal alinhavadas ideias, o dono de uma loja estava colocando um anúncio na porta: cachorrinhos à venda. E ele disse: esse tipo de anúncio sempre atrai as crianças. E logo um menininho apareceu na loja perguntando: qual é o preço dos cachorrinhos? O dono respondeu, na época, entre 30 e 50 cruzeiros. O menininho colocou a mão no seu bolso e tirou umas moedas. Só tenho 2 cruzeiros e 50 centavos. Posso vê-los? O homem sorriu e assobiou. De trás da loja saiu sua cachorra correndo, seguida por 5 cachorrinhos. Um dos cachorrinhos estava ficando consideravelmente para trás. O menininho imediatamente apontou o cachorrinho que estava mancando. O que aconteceu com esse cachorrinho? O homem me explicou que quando o cachorrinho nasceu, o veterinário lhe disse que ele tinha uma perna defeituosa e que andaria mancando pelo resto da sua vida. O menininho se emocionou muito e exclamou: esse é o cachorrinho que eu quero comprar. E o homem respondeu: não, você não vai comprar esse cachorro. Se você realmente o quer, eu te dou de presente. Mas o menininho era determinado, não gostou da resposta e disse, olhando direto nos olhos do homem: eu não quero que você me dê esse presente. Ele vale tanto quanto os outros cachorrinhos e eu pagarei o preço completo. Agora vou lhe dar meus 2 cruzeiros e 50 centavos e a cada mês darei a diferença até que tenha pago por completo. O homem respondeu: você não quer de verdade comprar esse cachorrinho? Meu filho, ele nunca será capaz de correr, saltar e brincar com os outros cachorrinhos. O menininho se agachou e levantou a perna da sua calça para mostrar sua perna de esquerda, cruelmente retorcida e inutilizada, suportada por um grande aparato de metal. Olhou de novo ao homem e lhe disse: bom, eu também não posso correr muito bem, e o cachorrinho vai precisar de alguém que o entenda. O homem estava agora envergonhado e seus olhos se encheram de lágrimas. Sorriu e disse: filho, só espero e oro para que cada um desses cachorrinhos tenha um dono como você. Então, meus amigos,
o amai-vos. Amar é uma lei da vida. Todas as pessoas, as lutas, as dificuldades, os desencontros, a violência acontecem por falta de amor. Porque quando as criaturas efetivamente se amarem, elas vão compreender. Porque a criatura que ama, independente da sua situação material, a gente entende que o sofrimento, uma lesão física aqui, não é brincadeira, uma doença crônica grave, a gente sabe disso. Mas o amor vence todos os obstáculos. Chico Xavier era um homem feliz, com todas as suas doenças crônicas, dores que ele suportou ao longo da sua vida inteira, ele era um homem feliz. Jerônimo Mendonça, lá de Ituiutaba, que eu conheci, que tem até um livro sobre ele, O Gigante Deitado, ele tomava 20 comprimidos de remédio por dia. Ele vivia numa cama-cadeira que foi feita para ele, inspirada pelos espíritos, na posição que ele ficava, à semelhança daquela cama de hospital, para que ele não desencarnasse prematuramente. Ele sofria de angina, era hipertenso, tinha artrite reumatoide, reumatismo. Os amigos dele colocavam um fardo de 30 quilos no seu peito de manhã cedo, durante meia hora, para diminuir a dor da angina. E ele era um homem extremamente alegre, bem-humorado, fazia palestras pelo Brasil inteiro, tocava violão, fazia poemas, tudo isso porque ele era sustentado por uma energia que é o perfume de Deus, meus amigos. O amor. O amor o sustentava e o amparava. Ele, certa feita, um homem rico vendeu a fazenda para o estelionatário. Ele, então, resolveu suicidar-se de desgosto. Era ele, a mulher e 2 filhos. Quando ele entrou na farmácia para comprar os medicamentos para suicidar-se, encontrou um amigo, entrou na farmácia naquele mesmo momento, por acaso, e o acaso é o nome que Deus assina quando não quer assinar o seu próprio nome. E olhou aqueles medicamentos, aquelas drogas, e disse: quem tomar isso vai morrer. Não, eu vou tomar porque eu quero morrer. E o homem sabia do seu problema da fazenda. Então ele disse: não, você não vai suicidar-se. Eram amigos. E ele era amigo de Jerônimo Mendonça, também era espírita. Você vai na casa do Jerônimo, em Ituiutaba, eu vou pagar a passagem para você, e você vai conhecer um gigante deitado, que é o meu amigo Jerônimo. E ele foi. O amigo ligou para a irmã do Jerônimo, foi esperá-lo na rodoviária, e ele foi. Quando chegou, saltou com o carro na casa do Jerônimo, escutava gargalhadas no fundo, numa meia-água no fundo, que o Jerônimo estava reunido com a juventude espírita local, e a gargalhada mais alta era do Jerônimo. Quando ele entrou no quarto, que viu, ele disse, o Jerônimo deitado ali, 45 quilos, ele olhou para a irmã dele e falou: aquilo ali é que vai me ajudar?
Todos saíram e Jerônimo conversou com ele durante 2 horas. E começou a conversa dizendo assim: se o dono, o homem que comprou a sua fazenda, viesse aqui e desejasse trocar a fazenda por um braço seu, você trocava? Ele, não estou entendendo. Não, um braço é muito valioso. Se o homem chegasse aqui e quisesse trocar por uma perna sua, você trocava? Não, uma perna é muito valioso. Eu não estou entendendo, assim não dá para conversar, disse o homem já aborrecido. E não, se ele quisesse trocar por uma vista sua, você trocava? E aí então o homem fez menção de levantar-se e ir embora, quando Jerônimo então disse: eu e você somos arquimilionários perante Deus. Nós comemos ontem, comemos hoje e vamos comer amanhã. E tem gente que não comeu ontem, está sonhando com um pedaço de pão hoje, que não sabe se vai receber. Volte para casa, reúna a sua família e trabalhe no bem. O homem se tornou espírita, ligava para o Jerônimo, às vezes conversavam 1 hora e meia no telefone, e ele disse para aquele amigo que foi o causador da sua salvação, vamos dizer assim, de não perder a encarnação: aquele homem salvou a minha vida. Tudo isso, minha gente, é o efeito do amor. Porque o Jerônimo amava as criaturas. Para encerrar, o Chico, certa feita, um homem quis, quando o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, quis que ele levou uma nota fiscal lá do trabalho dele para que o Chico carimbasse sobre uma determinação do Ministério da Agricultura para que ele recebesse os proventos daquela ação, e o Chico não carimbou porque já tinha vencido o prazo do carimbo, da aceitação da nota. E o homem insistiu, mas o Chico disse que não podia carimbar porque estava fora do prazo e ele não podia fazer isso. O homem tomou-se de raiva, de ressentimento com o Chico. Quando encontrava o Chico, virava o rosto, mudava de calçada. E aquilo incomodou muito o Chico, até que o Chico descobriu o endereço dele um dia e foi lá. E o Chico, com aquele seu bom humor, que enfrentava todas as adversidades da vida, que eu escutei ele comentar uma, quando certa vez uma mulher alterada o agrediu fisicamente, e ele contou essa passagem com bom humor. Então o Chico descobriu o endereço dele, foi até lá e, chegando lá, disse, bateu o homem e respondeu: o que é que você veio fazer aqui? Com a cara feia. Eu vim pedir perdão. Você veio pedir perdão? O homem olhou para o Chico, olhou e disse: você veio pedir perdão porque é humilde ou sem vergonha? Aí o Chico falou: porque eu sou sem vergonha. Aí o homem falou: então está perdoado. Porque se você dissesse que era humilde, eu não te perdoaria. Então, gente, amai-vos. Todos nós podemos amar. Se nós amamos a criatura e a criatura não nos ama, o problema é dela. Agora, se nós somos amados e não amamos, o problema é nosso. Como disse o Antônio Vieira, se você é amado e não ama, é martírio, é tirania. Mas se você ama e não é amado, é martírio. Então, meus amigos, vamos amar aos próximos como Jesus nos amou. É um grande desafio, e a época atual é uma época que nós precisamos refletir, porque estamos muito envolvidos, muitas vezes, em questões do dia a dia na Terra, esquecendo do amor.
E essas lutas, essas querelas atuais, nós perguntamos, nós vamos nos lembrar delas daqui a 100 anos? Daqui a 50 anos? Claro que não. Então, meus amigos, uma boa noite a todos, tenhamos uma noite de paz e eu agradeço a oportunidade, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, muita paz a todos. Muito obrigado.